Hoje o nosso estudo será sobre sistema de numeração decimal. Sistema de numeração decimal. O nosso sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja, utiliza 10 algarismos, símbolos diferentes para representar todos os números. É o sistema de numeração que nós usamos. Ele foi concebido pelos hindus e divulgado no Ocidente pelos árabes. Por isso, é chamado de sistema de numeração indo-arábico. Formado pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é um sistema posicional, ou seja, a posição do algarismo no número modifica o seu valor. Evolução do sistema de numeração decimal. Esse sistema foi criado pelos hindus 300 anos antes de Cristo e sofreu várias aperfeiçoações. 500 anos depois de Cristo, pelos hindus, 900 anos depois de Cristo, pelos árabes, 1000 anos depois de Cristo, novamente pelos árabes na Espanha, 1400 anos depois de Cristo pelos italianos, até chegar no sistema de numeração que nós usamos atualmente, a forma de escrita que nós usamos de cada algarismo atual, de 0 a 9. Número e numeral. Número é a quantidade, enquanto numeral é a forma de expressar essa quantidade. O numeral pode ser um símbolo gráfico, uma palavra, um gesto. Para representar o mesmo número, podemos usar numerais diferentes. Veja algumas formas de representar o numeral 5. Nós temos escrita com palavra, nós temos em inglês, nós temos escrito no sistema de numeração romano, temos com o nosso sistema de numeração, e assim, né? Essas são apenas algumas formas de representar o número 5. Características. Possui símbolos diferentes para representar quantidades de 1 a 9 e um símbolo para representar a ausência de quantidade, que é o 0. Como é um sistema posicional, mesmo tendo poucos símbolos, são apenas 10 símbolos, é possível representar todos os números. As quantidades são agrupadas de 10 em 10 e recebem as seguintes denominações. 10 unidades equivale a uma dezena. 10 dezenas equivale a uma centena. 10 centenas equivale a uma unidade de milhar. E assim por diante. O número 5.675. Esse número possui 5 unidades, 70 unidades, que equivale a 7 dezenas, 600 unidades, que equivale a 6 centenas, e 5.000 unidades, que equivale a 5 unidades de milhar. Ordem e classe. No sistema de numeração decimal, cada algarismo representa uma ordem, começando da direita para a esquerda. E a cada ordem, temos 3 classes. Classe das unidades, classe dos milhares, classe dos milhões, classe dos bilhões. A classe das unidades é formada por unidade, dezena, centena. Classe dos milhares, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Classe dos milhões, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Classe dos bilhões, unidade de bilhão,
dezena de bilhão, centena de bilhão. Unidades, primeira ordem, dezena, segunda ordem, centena, terceira ordem, unidade de milhar, quarta ordem, dezena de milhar, quinta ordem, centena de milhar, sexta ordem, unidade de milhão, sétima ordem, dezena de milhão, oitava ordem, centena de milhão, nona ordem, unidade de bilhão, décima ordem, dezena de bilhão, décima primeira ordem, centena de bilhão, décima segunda ordem. E assim sucessivamente. Vamos ver um exemplo e como fazer a leitura do número usando as classes e ordem. Na classe das unidades, nós temos 417. Na classe dos milhares, 693. Na classe dos milhões, 532. Então, nós vamos ler 532 milhões, 693 mil, 417. Antecessor e sucessor. Observando a imagem, nós temos o número 6. O antecessor é o número que vem antes. O antecessor do 6 é o número 5. O sucessor é o número que vem depois. O sucessor do número 6 é o número 7. Então, o antecessor é o que vem antes, sucessor é o que vem depois. Par ou ímpar? Números pares são todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Enquanto os números ímpares são todos os números terminados em 1, 3, 5, 7 ou 9. Conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é representado pela letra maiúscula N e contém todos os números naturais, do zero até o infinito. Essas reticências significam que sempre após o número natural haverá outro ainda maior. Então, é um conjunto que tem o menor número e não tem como determinar o maior. O menor número natural é o zero. Não existe o maior número natural, ou seja, o conjunto é infinito. Se o número natural é sucessor do outro, ou seja, se ele vem após o outro, então os dois números juntos são chamados números consecutivos. Então, números consecutivos são números que vêm em sequência, um após o outro. Reta numérica e os números naturais. Para visualizar melhor a sequência de números naturais, vamos representá-la em uma linha reta, que chamaremos de reta numérica. Escolhemos um ponto para representar o zero, caminhamos para a direita a partir do zero e, considerando sempre a mesma distância, marcamos os pontos correspondentes aos números naturais. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Assim, nós vamos estar construindo a reta numérica dos números naturais. Lembrando que a distância entre dois pontos deve ter sempre a mesma medida. E assim nós fizemos o estudo do sistema de numeração decimal. Agora é hora de testar os nossos conhecimentos através das atividades propostas.